azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, e de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Muito boa noite, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Queremos nessa noite trazer uma palavra de Jesus, direta dos Evangelhos. Então te aquiete, te acomode, quieta a tua alma e descanse o teu coração, porque nessa noite nós cremos que o próprio Filho de Deus falará conosco através das Escrituras Sagradas. E eu queria então ler o texto bíblico que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois iremos para o 16 e 17. Vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Diz assim o texto então: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E aí o 16 e 17 diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Você já parou para pensar sobre o que a genealogia de Jesus pode revelar a nós? Você já parou para pensar o que o estudo dos antepassados, dos parentes de Jesus, na carne, podem ser útil para nós? O que, afinal de contas, Mateus tinha em mente? Qual o objetivo dele em começar
o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, falando das pessoas que antecederam Jesus segundo a carne, né? Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, sem pecado, porque foi nascido do Espírito Santo. E aqui diz que ele inclusive teve uma mãe, que foi Maria, né? E a primeira coisa importante que eu gostaria de destacar nesta noite, que você prestasse atenção, é que o evangelista Mateus faz 43 citações diretas do Antigo Testamento, diretas ou indiretas. Porque um dos objetivos de Mateus era exatamente mostrar aos seus leitores, na grande maioria judeus conhecedores do Antigo Testamento, que Jesus cumpria em si as profecias do Messias Redentor, daquele que viria o Messias para redimir o povo de Israel de seus pecados. Então, sabiamente, Mateus, tendo consciência de que os seus leitores eram pessoas conhecedoras da antiga aliança, da lei, dos profetas, dos salmos, ele, com muita sabedoria, então, começa a lançar base sólida para que as pessoas vissem em Jesus o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que cumpriu as profecias da qual fora objeto. Mas voltando ao livro da genealogia de Jesus, como eu disse, em que afinal de contas a pessoa que lê aquela série de nomes ali, de reis, de pessoas, né, que foram ascendentes de Jesus, o que afinal de contas isso pode ser útil para nós? Qual o objetivo afinal de Mateus, que escreveu aos judeus, em primeiro lugar? Qual o objetivo dele em começar falando sobre a genealogia de Jesus? E eu já respondo logo de início. Esse estudo é importante porque a genealogia de Jesus está repleta da graça de Deus. E quero destacar de início dois aspectos importantes sobre a genealogia de Jesus. Primeiro, que Mateus não lista todos os antepassados de Jesus. Ele pega os mais importantes, os mais relevantes, de modo que há lacunas de até 400 anos entre um personagem e o próximo personagem da genealogia. Entre um rei e outro, por exemplo, pode ter um espaço até de 400 anos. Então, é importante que a gente diga que Mateus não procurou colocar a genealogia de todos os antepassados de Jesus, porque isso seria praticamente impossível, mas ele destaca aqui os mais importantes. Segunda coisa importante que eu queria destacar logo de início é que não era comum nas genealogias daquele tempo personagens femininas. A ênfase era sempre no cabeça da família, o homem. E nós percebemos aqui, quando a gente lê, claro, toda a genealogia, eu procurei apenas colocar alguns versículos, porque destes é que nós vamos ministrar verdadeiramente a palavra, mas você percebe, lendo todo o texto, que há 5 personagens femininas, e nós veremos isso mais adiante, o porquê disso. E eu quero agora chamar a atenção para alguns personagens importantes dessa genealogia, tá? Eu quero destacar para você o que Mateus quis transmitir ao colocar personagens, por exemplo, como Abraão e Davi. Porque Abraão e Davi constam na abertura da genealogia, no versículo 1, e também eles fecham a genealogia no versículo 17. Então, Mateus aqui quis dar um destaque a esses dois personagens, mas também há um evento importante que Mateus entendeu como relevante em sublinhar, em colocar, que é o exílio da Babilônia, que está no versículo 11, 12 e também no 17. Bem, ao mencionar Abraão, patriarca Abraão, lá de Gênesis, Mateus conecta então Jesus com a promessa feita ao patriarca, lá em Gênesis 12. Deus fala a Abraão que, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Cristo. Isso está em Gênesis 12 e depois Paulo também fala em Gálatas 3. Nesse sentido, Mateus está querendo mostrar
que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não seria exclusivo para Israel, porque todas as nações, essa é a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas através do patriarca Abraão. Então, a primeira coisa aqui importante, o evangelho, uma vez que Mateus coloca esse personagem Abraão na genealogia e destaca ele no primeiro versículo também lá no 17, Mateus está querendo dizer que o evangelho de Jesus alcançaria todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra, todas as línguas, raças e etnias. E ao mencionar Davi, outro personagem que Mateus também faz questão de ressaltar, Mateus fala então aqui da linhagem real de Jesus. Jesus como o Messias descendente de Davi. Como a gente sabe que a antiga aliança sim falava sobre o futuro descendente de Davi, que ele seria o Messias, o rei de Israel. E essa questão do Messias vir então da linhagem de Davi era algo muito presente na mente dos israelitas daquele tempo. Por isso Mateus enfatiza a linhagem real de Jesus como descendente do rei Davi, porque isso estava no imaginário popular daquela época entre os judeus. Então veja como Mateus aqui é sábio, ele pega dois dos principais personagens do Antigo Testamento, mostra que Jesus descende deles para que as pessoas identificassem Jesus então como o Messias prometido. E há um episódio no versículo 17 sobre o exílio da Babilônia. E o exílio da Babilônia, quando a gente lê os textos de Daniel, por exemplo, de Jeremias, os livros lá do Antigo Testamento daquela época, a gente percebe que Deus permitiu que o seu povo se tornasse cativo na Babilônia durante 70 anos. Então esse acontecimento na Babilônia, ele faz conexão com a obra propiciatória de Jesus. Esse evento do exílio babilônico, também exaltado aqui por Mateus, ele mostra e faz a conexão com a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Vou explicar por quê. Porque o cativeiro babilônico, ele revela o pecado de Israel. O cativeiro babilônico, ele revela Deus permitindo que o seu povo ficasse cativo durante 70 anos na Babilônia por causa do seu pecado. Só que depois nós vemos que Deus perdoa este povo, que Deus restaura este povo, que Deus, além de perdoar e restaurar, trouxe de volta Israel para si. Como Jesus também faz com o pecador arrependido. Como Jesus também faz quando o homem que está longe de Deus, o exílio da Babilônia significa o mundo, né? Com todo o seu sistema, com todos os suas ideologias, o homem que está morto em seus delitos e pecados, e de lá então Deus traz o pecador para perto de si através de Jesus, através da mensagem da cruz. Então veja como é importante a gente conhecer esses aspectos da genealogia de Jesus, aspectos estes que mostram a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas há um aspecto muito importante que eu coloquei no início já rapidamente, que é a menção de 5 personagens femininas. 5 mulheres constam aqui da genealogia de Jesus segundo o relato de Mateus. E isso era fato incomum na época, em se tratando de genealogias, porque o destaque, como eu falei, era sempre o cabeça, o homem, não só em Israel, mas em todas as genealogias conhecidas da antiguidade. Geralmente, quase 100% das vezes, sempre se pegava o cabeça da família e dali se fazia a genealogia. Quem são as mulheres citadas aqui então por Mateus nessa genealogia? A primeira é Tamar, no versículo 3, que era cananeia e que se disfarçou de prostituta para seduzir Judá, um dos filhos de Jacó. Outra é Raabe, no versículo 5, que acolheu os espias israelenses, mas era gentia e esta sim, prostituta. Também temos o relato de Ruth, no versículo 5, que era moabita e adorava ídolos.
E também temos Batseba, no versículo 6, apresentada aqui no texto como a mulher de Urias, que acabou sendo depois esposa de Davi, mas antes cometeu adultério junto com ele. E finalmente temos no versículo 16, Maria, a mãe de Jesus. E aqui, queridos, eu queria falar algo importante e que é notável para a cultura daqueles dias. E totalmente inovador. Ou seja, o fato de 5 mulheres constarem na genealogia de Jesus mostra a maneira como o Evangelho de Cristo trata as mulheres, que eram tidas na cultura daquela época como crianças. As mulheres naqueles dias eram comparadas a crianças sem discernimento, sem um papel relevante, ou seja, sem dignidade, sem importância na cultura da época de Jesus. Os romanos, inclusive, tratavam as mulheres como coisas, como objetos descartáveis. Mas Jesus trata as mulheres com dignidade e respeito, a ponto de elas constarem de sua genealogia, mostrando que sim, o Evangelho dá o devido valor às mulheres, conferindo às mulheres, o Evangelho, uma dignidade que elas não tinham no Oriente naqueles dias. E como não tem ainda hoje em muitas culturas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, diz que tanto homens como mulheres foram e são herdeiros da mesma graça. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, fala que tanto homem como mulher, também escravos e livres, são um em Cristo. Ou seja, Deus não faz distinção entre ricos e pobres, homens, mulheres. É claro que a Bíblia define papéis para homens, para mulheres, para maridos, para esposa, mas aqui nós vemos uma inovação. Aqui nós vemos que a Bíblia, ela resgata a dignidade das mulheres, porque todos, tanto homens como mulheres, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E quantas vezes a gente ouve falar, né? Quantas vezes você já ouviu falar que a Bíblia é um livro machista e ultrapassado? E nós vemos aqui justamente o contrário. Aqui Mateus está a mostrar a importância que o Evangelho de Jesus Cristo dá às mulheres. Claro, também aos homens, às crianças, aos ricos, aos pobres, aos grandes e os pequenos, porque todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao analisar essas personagens, especialmente as 4 primeiras, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, 2 verdades sobre Cristo e sua obra nos são reveladas através destas personagens. A primeira verdade é o fato de que o Evangelho também alcançaria não judeus, como também a exemplo de Abraão, né? Abraão, ele de certa forma mostra que o Evangelho não ficaria apenas para Israel, mas todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados através do patriarca. Então, no momento em que há 3 personagens aqui, mulheres, que não são da linhagem de Israel, são gentias, Tamar, Raabe e Ruth, mostra que também o Evangelho alcançaria todos os povos da terra. Lembrando que os apóstolos, lá no livro de Atos, do início não acreditavam que o Evangelho também alcançaria os gentios. Somente em Atos capítulo 8, quando Filipe vai para Samaria e prega o Evangelho aos samaritanos e estes creem, é que de fato os apóstolos de Cristo, eles entenderam que o Evangelho não estava apenas circunscrito a uma etnia, no caso, os israelitas, mas o Evangelho é para todos. E essas 3 mulheres que são fora da linhagem de Israel constam no livro da genealogia do Senhor, o Salvador. E outra verdade que essas 3 mulheres não israelitas também nos comunicam é que a graça de Deus alcança aqueles e aquelas, no caso,
de vida reprovável. Aquelas e aqueles cuja sociedade despreza, os marginalizados, o Zé Ninguém. Aqui nós temos uma prostituta, uma adúltera e uma idólatra. Diga-se de passagem, os pecados mais terríveis aos olhos do povo de Deus naqueles dias, a prostituição, o adultério e a idolatria. Mas também, claro, há homens de caráter dúbio na genealogia de Jesus. Adúlteros, homens violentos, pecadores de todo tipo. E nem poderia ser diferente, porque se Mateus fosse apenas escolher os justos, ninguém poderia constar no livro da genealogia de Jesus, o único justo, o verdadeiro Deus. Então, queridos, nós sabemos que não há um justo sequer na terra, que todos pecaram e foram afastados da presença gloriosa de Deus. Com isso eu quero dizer que a graça de Deus tem poder para alcançar o mais vil pecador. E cada um desses personagens aqui que constam do livro da genealogia de Jesus, adúlteros, idólatras, prostitutas, mentirosos, violentos, homens e mulheres, alguns de moral reprovável, estes mesmos que constam como parentes de Jesus segundo a carne, todos eles foram objetos da graça de Deus. Todos eles foram alcançados pela maravilhosa graça do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sendo parentes de Jesus, isso não lhes deu uma condição de serem justos por causa do seu parentesco. Eles também precisavam de um Salvador, que é Cristo o Senhor. E nisso, queridos, exatamente nisto, consiste a beleza do Evangelho. É exatamente nisso que consiste o poder do Evangelho. Ele não descarta ninguém por seu passado. Por mais terrível, por mais manchado que seja o passado de uma pessoa, inclusive dos parentes de Jesus, segundo a sua carne, o Evangelho, ele tem poder para salvar. Aliás, o Evangelho, na concepção mais pura da palavra Evangelho, ele não exige nada. Embora a lei, sim, exija do pecador, mas o Evangelho tão somente oferece, gratuitamente, salvação e redenção aos arrependidos. A lei, sim, faz este papel de levar o homem ao arrependimento, de mostrar que não há saída senão o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A boa nova de salvação. Aquele que veio até nós, aquele que é Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente. Está aqui ele na genealogia. E para encerrar eu quero dizer, como muitas vezes já escutei pessoas dizendo: o melhor de Deus está por vir. Eu acho que isso é um engano, porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, aquele que tem poder para te dar vida eterna, perdoar teus pecados e te colocar numa posição de justiça diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus Cristo quer fazer morada no teu coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, aquele que veio até nós e aquele que nesta noite quer tocar teu coração, quer mudar a tua existência, quer fazer de ti realmente vencedor. Não no sentido desse mundo como vencedor, mas vencedor em relação ao pecado, em relação a você mesmo, porque o pior inimigo de você chama-se você mesmo. E ele tem poder nesta noite
para dizer: eu perdoo os teus pecados. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque vemos graça, bondade e misericórdia nesses personagens que são os parentes de Jesus. Obrigado por tua obra, Senhor. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo socorro que tu presta à humanidade pecadora e caída. Tu não deu as costas, Senhor, quando o homem pecou. Mas ali já, a partir de quando o homem pecou, tu já indicava que o Salvador viria um dia. Viria de Israel. Viria da linhagem de Abraão, de Davi. Mas ele alcançaria todas as nações, em todos os mundos, em toda a terra, aliás, para com aqueles que nele creem. Por isso, nesta noite, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és bom. Teu amor, tua misericórdia dura para sempre. E o teu melhor já veio, o teu melhor é Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos continuar pregando o Evangelho todas as quartas-feiras, uma mensagem dos Evangelhos, uma palavra do Senhor Jesus para a tua vida. Fiquem com Deus. Paz.